Olá, bom dia. Eu sou Ricardo Crust, repórter do Diálogo Plural, e vou estar no comando do programa nas próximas 2 semanas, em virtude do afastamento temporário da nossa apresentadora Camila Savana, por motivos de força maior. Pois bem, abril é o mês dedicado à segurança no trabalho, e o movimento Abril Verde surgiu com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância do desenvolvimento de uma cultura de prevenção de acidentes e doenças laborais. Para debater comigo sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho, o Diálogo Plural recebe hoje a participação da procuradora Ileana Neiva, do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, e de Júlio César Oliveira, coordenador da Coordenadoria de Promoção da Segurança do Trabalho na UFRN. A eles eu dou o meu bom dia e já inicio com a pergunta. Doutora Ileana, de maneira resumida, qual o conceito de saúde e segurança do trabalho? Bom dia, obrigada pelo convite. Nesse mês em que se comemora, o movimento Abril Verde e se lamenta as mortes do trabalho, nós temos que refletir que tratar de saúde e segurança do trabalho não é tratar só de equipamentos de proteção individual, não é pensar só no mobiliário, mas nas questões psicológicas que afetam o trabalhador hoje, os chamados riscos psicossociais do trabalho. Quando a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um bem-estar físico e mental, nós temos aí um conceito que demonstra que o ser humano, para estar íntegro, para estar com sua saúde perfeita, ele precisa ter também o componente mental em dia, Ele precisa estar com a saúde mental. E os processos de trabalho têm propiciado, na verdade, a ocorrência de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Por causa da competitividade, das metas de produtividade exageradas, do medo do desemprego, por quando se tem a certeza de que muitas vezes é uma mão de obra descartável. Isso acontece quando o trabalhador, por exemplo, tem menos qualificação profissional e há um contingente de outros trabalhadores que podem se substituí-lo, e isso muitas vezes é utilizado pela empresa em assédio moral a ele, de que ele poderá perder o emprego. Então, esse movimento social chamado Abril Verde busca também chamar a atenção para os riscos psicossociais do trabalho. Nós precisamos afastar os riscos biológicos, os riscos químicos, os riscos físicos, mas principalmente os riscos psicossociais. E eu chamo a atenção ao ouvinte o fato de que o INSS está muito preocupado com o aumento dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Essas causas de afastamento estão aumentando exponencialmente, com um custo muito grande para o Brasil, para o nosso sistema previdenciário. Então, nós precisamos refletir muito sobre essa questão. E, Júlio, como você vê a estrutura de segurança no ambiente público, mais especificamente na UFRN, que é onde você atua? Então, o serviço público, especificamente, sempre teve um lastro, digamos assim, relacionado com segurança do trabalho, um profundo abismo com relação à aplicação de normas. Sim. Certo? Por ser de regimentos jurídicos diferentes, a CLT rege os empregados e empregadores do regime privado, e o serviço público, como é de outro regimento jurídico, sempre houve essa confusão. A gente estipula ou aplica as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego ou não. Sempre existiu essa nebulosa, de forma que o serviço público acabou sendo um pouco negligenciado com relação à aplicação de normas de segurança do trabalho. A questão da robustez das normas, ela realmente é robusta. As normas regulamentadoras que temos hoje são robustas, apesar de, reforçando o que a doutora Eliana falou, da questão da negligência com relação aos riscos psicossociais. Quando eu digo negligência, é negligência com relação a normas específicas para isso, ou estudos. Mas o serviço público hoje hoje existe uma política nacional de saúde e segurança pública, servidor público federal especificamente, mas isso veio há pouco tempo atrás. Pra vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás não existia uma equipe de saúde e segurança do trabalho dentro da UFRN. Ou seja, é um trabalho muito recente. E está sendo um trabalho de formiguinha de sensibilização, aquele trabalho lento. E como tem sido essa evolução de vocês? Bom, de 10 anos para cá a gente já consegue, a gente já delineou um trabalho de mapeamento, a gente consegue já identificar setores pontuais dentro da universidade, levando-se em consideração que a UFRN é um mundo, eu digo assim, são mais de 40 mil pessoas circulando na UFRN ao mesmo tempo, entre eles 6 mil servidores públicos federais, que é o nosso público-alvo. E a gente já consegue fazer mapeamentos já bem conclusivos de setores onde os riscos são mais elevados.
é onde a gente tem que requer uma maior atenção. Ileana, e na sua opinião, como está a situação normativa e prática da segurança do trabalho aqui no Estado e no Brasil, de modo geral? Veja, aproveitando o que o Júlio disse, realmente nós tivemos um período em que o serviço público ficou num limbo jurídico, porque não se definiam as normas de saúde e segurança aplicáveis. Até que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não importa o regime jurídico do servidor, seja ele seletista, seja ele estatutário, as normas regulamentadoras de saúde e segurança se aplicam. Então, o Ministério Público do Trabalho começou a ingressar no Brasil todo, e em especial também no Rio Grande do Norte, com ações civis públicas contra a administração pública, para que ela observasse as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Então, nesses pedidos, nós vamos desde a NR17, que é a norma regulamentadora que trata dos riscos psicossociais do trabalho, até as normas relacionadas ao trabalho em hospitais. Então, nós estamos trabalhando para que também no serviço público as normas regulamentadoras de saúde e segurança sejam aplicadas. E esse movimento, como bem disse o Júlio, é recente, justamente porque havia essa insegurança jurídica, nessa falta de definição jurídica, melhor dizendo, se as normas seletistas se aplicavam também aos servidores públicos. E aí a gente não precisa inventar, né, fazer uma grande invenção, se já existe um arcabouço de normas regulamentadoras que são perfeitamente aplicáveis ao serviço público. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos visto assim, que a carência de recursos estatais tem sido muitas vezes colocada como um óbice à realização dos direitos sociais dos servidores públicos. Então, se negligencia normas de saúde e segurança, manutenção de prédios por falta de recursos. E nós defendemos que sempre é possível uma melhor destinação dos recursos públicos. E diante do adoecimento crescente de servidores públicos, atestados médicos que provocam afastamento do trabalho, né, queda de produtividade nos órgãos públicos, nós precisamos descobrir por que o servidor público está adoecendo. Quer dizer, as jornadas de trabalho nos hospitais, o fato dos trabalhadores do setor hospitalar terem que ter vários vínculos, porque os pisos salariais são baixos, e eles trabalham em diferentes setores, né, saindo de um emprego para o outro. Há relatos de médicos e enfermeiros que ficam 3 dias dentro de um hospital. Não é? Então, nós temos realmente um universo de atuação muito amplo, muita coisa a de ser corrigida, muita conscientização a de ser feita. É muito importante estar aqui do lado do Júlio, um profissional técnico de segurança do trabalho, que tem uma visão de que deve implementar isso no serviço público e que as normas regulamentadoras, elas estão em constante evolução. Então, se eu tenho uma norma regulamentadora sobre risco biológico e cada dia aumentam os riscos biológicos, como é que eu posso suprimir um adicional de insalubridade de um determinado setor, porque eu digo que o trabalhador está usando EPI? A cultura da EPIzação tem que ser modificada. Eu não faço saúde e segurança só com fornecimento de EPI. Uma série de outras medidas, equipamentos de proteção coletiva e medidas de organização do trabalho, principalmente, ajudam na prevenção de acidentes. Mudar a cultura é muito importante. Um dos aspectos que a gente tem verificado também aqui no Estado, e a gente tem chamado os outros órgãos para conversar sobre saúde e segurança do trabalho, é que muitas vezes um órgão de trânsito, né, o Corpo de Bombeiros, um órgão de polícia, chega no local do acidente primeiro. A necessidade de preservação desse local, de se ver os depoimentos que são colhidos, de não se achar que a culpa do acidente é sempre do trabalhador. Eu sempre digo, se você culpabiliza o trabalhador, né, Júlio, pelo acidente de trabalho, você deixa de investigar as causas remotas do acidente, as reais causas do acidente. Então, por exemplo, a teoria do ato inseguro. É uma teoria que ainda persiste nos profissionais de engenharia de segurança, técnicos de segurança do trabalho. Mas é uma teoria que juridicamente já foi totalmente rechaçada, porque a norma regulamentadora número 1 diz que os empregadores têm que fiscalizar o trabalho. Em ambientes de risco tem que dar uma permissão ou autorização para o trabalhador entrar num ambiente de risco, depois de alguém, o técnico de segurança, já verificar que as situações de risco foram afastadas. Então é um longo caminho a percorrer. Gente, nós vamos dar uma pausa aqui no nosso programa. Continue aí que o Diálogo Plural volta em 30 segundos. Estamos de volta com o segundo bloco do Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre segurança do trabalho, com a presença da procuradora Ileana Neiva, do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, e de Júlio César Oliveira, coordenador de promoção à segurança do trabalho na UFRN. Doutora Ileana, de que forma as mudanças nas leis trabalhistas impactam a segurança do trabalho? Impactaram totalmente.
e é um prejuízo muito grande que a gente tem uma norma que define que jornada de trabalho e intervalos não constituem normas de saúde e segurança. Porque o que é que a reforma fez? Ela estabeleceu que o que for acordado por acordo e convenção coletiva prevalece sobre o que está na lei. Então, os sindicatos podem definir condições que são mais danosas para a saúde do trabalhador, até por ignorância, por não terem um estudo completo dos impactos para a saúde. Aí você diria, sim, mas o legislador também. Só que o legislador foi extremamente cauteloso, na medida que o legislador, no artigo 200 da CLT, disse, o ministro do Trabalho editará normas de saúde e segurança, as normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras, elas são discutidas democraticamente em uma mesa no Ministério do Trabalho, em que, de um lado, estão patrões, dos outros lados estão empregados e o governo é mediador desse processo. Só que o governo chama técnicos, chama pessoal, os técnicos da Fundacentro, chama médicos, especialistas das universidades. Então, toda a norma regulamentadora de saúde e segurança é muito trabalhada, é muito discutida, se vê todas as nuances para editar essa norma. O mesmo pode não ocorrer num acordo, numa convenção coletiva. Aí o legislador disse, as normas regulamentadoras de saúde e segurança não podem ser modificadas por acordo e convenção coletiva. Só que depois, em um parágrafo do mesmo artigo, disse, jornada de trabalho e intervalo não se constituem normas de saúde e segurança. Ou seja, o que o legislador disse foi, não vamos mexer nas normas regulamentadoras de saúde e segurança, mas podemos mexer na jornada. Só que a quantidade de trabalho que o indivíduo tem repercute na sua saúde. Jornadas de trabalho exaustivas, não ter um intervalo para alimentação e repouso, comprometem a sua saúde. Então, aqueles riscos psicossociais do trabalho que eu falei no início da matéria, eles aumentam com essa possibilidade dos trabalhadores brasileiros terem jornadas de trabalho extensas, sem que se observe o limite constitucional. Outro aspecto que foi muito ruim na reforma foi permitir a entrada de gestantes em locais insalubres. A reforma colocou como se nós vivêssemos num mundo ideal, né, em que a gestante não precisasse do emprego e ela pudesse chegar para o seu empregador e dizer, nesse local aqui eu não vou trabalhar, e ele fosse acatar muito bem essa decisão da gestante. Então, em vez de impor à empresa, o dever da empresa ter no seu PPRA já a definição que aquele local é de risco, e na hora que a empresa tem conhecimento de que a empregada está gestante, ela já afasta a gestante daquele local de risco, ou diminui o tempo de exposição àquele local de risco, não, a reforma colocou o ônus para a empregadora, para a empregada. Ela que tem que procurar um médico, o médico é que vai ter que atestar que ela não pode trabalhar naquele local. Muitas vezes o médico que atender, por exemplo, na rede pública de saúde, nem conhece os riscos do ambiente de trabalho dela, e esse médico pode até se negar a dar uma declaração, porque, olha, não, eu acho que a senhora pode trabalhar nesse local. Quando o médico do trabalho da empresa, né, ao fazer o PCMSO, é que deveria já saber que aquele local não é adequado para uma gestante. Júlio, e com relação às normas regulamentadoras, no Brasil, elas estão de acordo com a Organização Internacional do Trabalho? Sim, as normas, elas são, como eu falei no bloco anterior, né, elas são bem robustas. Né, existem normas tanto no âmbito geral, né, de gestão do trabalho, como a NR9, que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção, né, como existem normas mais específicas para cada atividade. Por exemplo, a norma NR35, que é de trabalho à altura, que é bem específica. Então, assim, a robustez das normas é notória. O grande problema, né, que é bom que se alerte, são as questões das atualizações e revisões dessas normas. Certo? A gente entende a importância, porém a dinâmica do trabalho é muito rápida. Hoje a gente consegue ter vários postos de trabalho que não existiam na década de 70, quando a maioria das normas foram criadas. Certo? Então, assim, é uma crítica que eu faço, é a questão simplesmente dessa revisão e atualização, que deveria ter um pouco mais de constância. Mas as normas em si, a gente tem um arcabouço excelente, né, para a proteção do trabalhador. Essa estrutura já que vem da organização. Isso. A própria Convenção 155, né, que é que estipula a questão relativa à segurança do trabalho, na OIT, né, ela dá as diretrizes, né, e são diretrizes muito parecidas com as normas que a gente utiliza aqui, com as NR, certo? Ressalva que a gente conversou logo no bloco antigo, né? Essa convenção da OIT diz que a segurança do trabalho deve ser para qualquer vínculo empregatício, independente de ser CLT, se ser serviço público, mas aqui não se praticou, né, de início isso. Hoje é que a gente está vendo uma mudança significativa. E como são feitas as vistorias e auditorias? Elas ocorrem apenas por denúncia ou
há uma busca por realizar essas vistorias em algumas empresas? O Ministério Público do Trabalho, ele atua de duas formas. Ele tem o seu planejamento de atividades anual e tem o recebimento de denúncias que são feitas espontaneamente pelos vários atores sociais, né, pelos agentes da sociedade. Recebemos muitas denúncias de trabalhadores, mas também recebemos denúncias de empresas em face de outras empresas. Por exemplo, uma empresa cumpre a legislação e a empresa ao lado, a sua vizinha, não cumpre. Isso gera concorrência desleal. Então, é preciso que a gente valorize a marca, a empresa que cumpre a legislação trabalhista, né? Inclusive, um dado recente da revista Época é muito interessante. Como os países em desenvolvimento são países que a sua população é consciente, como consumidora, de que ela precisa prestigiar as marcas que observam os direitos do trabalhador. Então, até empresas realmente denunciam. Órgãos públicos, os juízes, quando prolatam sentenças em que há acidentes de trabalho, já têm o compromisso de mandar para o Ministério Público do Trabalho para apuração, já mandam para a Procuradoria Federal, porque o INSS pode entrar com ações regressivas. Então, existem essas denúncias espontâneas e existe o planejamento das ações. Como é que nós planejamos as ações? O Ministério Público do Trabalho requisita e tem acesso aos bancos de dados da Previdência Social. Então, nós podemos saber no Rio Grande do Norte quais são os setores econômicos que mais há acidentes de trabalho. Então, naturalmente, nós orientamos a nossa atuação para aqueles setores em que há mais acidentes para diminuir o número de acidentes. Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte, há muitos acidentes de trabalho no setor de hospitais e clínicas. Então, nós temos uma atuação, um projeto chamado Saúde na Saúde, que nós atuamos nessa área. Construção civil, também muitos acidentes. Então, nós tivemos um projeto de fiscalização na construção civil, tínhamos a Semana da Construção Civil. Então, temos um projeto atualmente em andamento em face dos supermercados, que é outro setor que também há muito adoecimento. O setor de confecções também há muito adoecimento. Então, nós pegamos as 5 atividades econômicas que mais adoecem, segundo a Previdência Social, e fazemos uma fiscalização integrada com outros órgãos públicos, inclusive com a Previdência Social, que tem proposto ações regressivas, para que, dessa forma, se mostre a presença estatal, faça com que esses empreendimentos passem a observar as normas de saúde e segurança. Mas também a gente não chega logo propondo a ação civil pública. Primeiro a gente chama para um termo de ajustamento de conduta. Procuramos convencer a empresa de que é melhor gerir bem o seu ambiente de trabalho, que ela vai perder, ela perde produtividade quando ela tem muitos acidentados do trabalho. E depois ela é obrigada a aceitar o reabilitado, que voltou do INSS com uma sequela. Então, é muito melhor a prevenção do acidente, que não é um custo com saúde e segurança, mas é um investimento em saúde e segurança. Né? E temos conseguido mudar algumas mentalidades, né? Mudar algumas ações. A gente procura também trabalhar com o Sistema S, por exemplo, o Serviço de Saúde e Segurança do SESI, né? Para que também o Sistema S nos ajude nessa missão de reduzir os acidentes de trabalho no Brasil, porque os números são realmente catastróficos. Não há possibilidade de se pensar num desenvolvimento sustentável, um país que está como 4º país do mundo em acidentes de trabalho, com a quantidade de mortes que nós temos e com o custo previdenciário e para o Sistema Único de Saúde que essas mortes representam. E é justamente isso que eu queria saber agora do Júlio com relação a essa questão dos acidentes de trabalho. Como afeta o ambiente de trabalho esses momentos, esses acidentes, e como se deve proceder? Bem, em se tratando de Universidade Federal, né, que é o nosso público-alvo, a gente tem uma demanda reprimida muito grande de notificações. Né? Então, a gente intensificou a atividade de conscientização. Não adianta, a gente não tem que trabalhar em outra linha, a não ser levar informação para os nossos trabalhadores, nossos servidores. Né? Então, a gente, há um certo tempo, já vem numa linha de informar o servidor, primeiramente, os conceitos relacionados com acidente de trabalho. O que é um acidente de trabalho? Muita gente não tem noção do que é isso. Né? Pegamos os conceitos, as equiparações e fizemos uma divulgação muito ampla. E estamos fazendo, inclusive, esse mês com maior ênfase, por causa do Abril Verde, do movimento. Né? Então, a gente está querendo mapear de forma mais consistente as estatísticas de acidente de trabalho da universidade, que ainda são pequenas. Em especial, nossos serviços de saúde, o doutor Liliana bem falou, né, das iniciativas do Ministério lá nos ambientes de saúde, e é um setor preocupante para a universidade. O nosso hospital Nova Lopes, a nossa maternidade Januário Ciclo, que realmente, de vez em quando, chega até nosso serviço de saúde aqui da universidade, a perícia em saúde, casos complicados de doença adquirida no ambiente do trabalho. Então, a intenção mais da universidade é mapear. Temos já um procedimento padrão de notificação, inclusive já informatizamos esse procedimento, é tudo via sistema integrado
pública da UFRN, que a gente chama de SIG-RH, né, Sistema Integrado de Recursos Humanos, onde o servidor rapidamente consegue notificar o problema e automaticamente nós, da segurança do trabalho, conseguimos agir, né, em prol do servidor. Né? Primeiro, analisando o problema, investigando e fazendo com que o setor tome providências com relação à situação para que não aconteça outros acidentes parecidos. Isso que o Júlio falou é muito importante, porque se um setor mapeia os riscos no ambiente de trabalho, deve, ao final do ano, ou até em períodos inferiores, a cada 6 meses, levar esses valores, esse número de adoecimento para o setor médico, discutir. Então, o setor médico discute com a segurança. Então, médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, têm que atuar de forma concatenada, de forma conjunta, para poder se criar uma nova forma de organização do trabalho, ou de equipamentos de proteção coletiva ou de individual, que realmente proteja o trabalhador dos riscos. Vamos dar uma pausa aqui no nosso programa. Continue aí que o Diálogo Plural volta em 30 segundos. Voltamos com o terceiro bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que discute segurança no trabalho. Em alusão ao Abril Verde, com a presença hoje da procuradora Ileana Neiva, do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, e de Júlio Célio Oliveira, coordenador da Coordenação de Promoção à Segurança do Trabalho da UFRN. Júlio, como são e como atuam as comissões internas de saúde e segurança do trabalho da UFRN? Bem legal esse tema aí, né? Foi uma alegria para nós a partir do momento que a política, né, de atenção à saúde e segurança do servidor público estabeleceu normas operacionais. Uma delas dizia respeito às comissões, né, internas de saúde e segurança, que é semelhante à CIPA que a gente conhece, a iniciativa privada. Então, o Ministério do Planejamento deixou a cargo dos órgãos públicos federais, né, de estipularem normas internas e regras para se ter uma comissão como essa, certo? Nós, internamente na universidade, a gente estipulou uma resolução, que é uma lei interna, né, que implanta, né, vamos dizer assim, implanta a comissão, Comissão Interna de Saúde e Segurança do Trabalho dentro da universidade. Tivemos o primeiro mandato, que iniciou em 2016, é um mandato de 2 anos, e tivemos uma adesão muito boa, apesar de estar sendo a primeira experiência com uma comissão como essa. Então, essas pessoas, para nós, está sendo um multiplicador muito importante de informação. São pessoas capacitadas, capacitamos essas pessoas num treinamento muito robusto, de 20 horas. Então, para o universo que é a universidade, de mais de 6 mil servidores, para nós, setor de segurança do trabalho, isso tem uma extrema importância. Primeiro, pelo papel multiplicador de informação. Segundo, pelo papel de vigilante, certo? Essa propagação de informação também gera expectativa de melhorias no ambiente de trabalho. E esse link que é feito entre a comissão e nós que formamos o setor técnico na área, né, é de extrema importância. Então, estamos tendo atualmente resultados muito positivos, principalmente com relação às notificações de acidente. Eles colaboram, a comissão colabora com a gente com relação a isso. Então, no fim das contas, a gente vai ter um diagnóstico muito apurado para possíveis planos de ações para o futuro, né? E está sendo bem benéfico, de suma importância. E, doutora Ileana, como estão as estatísticas de acidentes de trabalho aqui no Rio Grande do Norte? Nós falamos antes sobre alguns dados, mas existe realmente um dado específico de quanto acontece no Rio Grande do Norte, de quantos acidentes acontecem, dos espaços que mais acontecem? Sim, como eu falei há pouco, né, nós verificamos a nossa atuação através dos dados da Previdência Social. Só que a Previdência Social, ela nos dá os dados das CATs emitidas. Ou seja, houve um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional e a própria empresa reconheceu que aquilo tem nexo com o trabalho, que aquele adoecimento, aquele fato tem nexo com o trabalho e emitiu a comunicação de acidente de trabalho. Mas nós sabemos que há grande subnotificação. Por que a grande subnotificação e também porque há uma obrigação do Ministério da Saúde de notificar os acidentes, é que o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte passou a procurar os hospitais para que, com eles, nós consigamos fazer uma melhor notificação dos acidentes de trabalho. Porque um dado interessante de quem examina o SISBEM, que é o Sistema de Benefícios da Previdência Social, é que lá estão sendo concedidos benefícios por acidentes típicos, que são aqueles acidentes que ocorreram dentro da empresa, que não há nenhuma dúvida com nexo causal, uma máquina, o trabalhador perdeu um dedo com uma máquina, chamado acidente típico, não é? Ou as doenças ocupacionais. Com essas doenças ocupacionais, a subnotificação é muito grande. Então, essas doenças, a nossa intenção é que, através do Sistema Único de Saúde, a gente consiga ter um quadro mais real do adoecimento. Para isso, é preciso também a participação da universidade,
no sentido de academia, de estudos, porque a universidade, com os estudos científicos, ela passa a nos subsidiar sobre o nexo causal entre determinado adoecimento e o trabalho. Então, é uma constante construção. Antigamente, por exemplo, se dizia que perda auditiva induzida por ruído tinha que ser bilateral. Hoje já há estudos que entendem que a perda unilateral também pode ser induzida por ruído e ser uma doença ocupacional. Vamos ver quantas perdas auditivas são notificadas. Muito menos do que as que ocorrem no Brasil. Nós temos um parque industrial ruidoso, nem sempre há manutenção, não é? Com enclausuramento da máquina para que não haja o ruído, ou seja, a gente não cuida do ruído na fonte. Muitas vezes é mais fácil comprar o EPI, que é barato, colocar o EPI no ouvido do trabalhador, né? E o trabalhador continua ouvindo o ruído ambiente, continua tendo perda auditiva, e quando muitas vezes nós temos casos, nós temos que falar disso, né? De que muitas vezes a gente encontra maus empregadores que o trabalhador teve uma perda auditiva e ser detectado no exame médico e despede o trabalhador, né? Então, o que nós queremos no Abril Verde é concitar para essa consciência. Vamos prevenir, vamos tirar os casos de adoecimento do trabalhador na fonte, para depois não ter que tomar medidas, né, mais drásticas em relação a esse tipo de adoecimento. Infelizmente, o nosso programa está acabando, o tempo é curto. E eu queria pedir a vocês que dessem suas considerações finais, que falassem um pouco sobre o Abril Verde e convidassem a população a participar. Em primeiro lugar, o FRN agradece pelo convite, né? Estamos sempre abertos a qualquer tipo de esclarecimento. O Abril Verde na universidade, a primeira edição do nosso Abril Verde foi em 2017, mas foi mais de cunho acadêmico, digamos assim, né? Um evento de extensão que fizemos para comunidades especialistas na área, né? Esse ano não, esse ano a gente fez uma abrangência maior da nossa atuação, né? Pontuando diretamente o nosso servidor. Né? O tema principal foi a importância da comunicação do assistente de trabalho dentro da UFRN, nosso servidor público. E estamos tendo bons resultados, né? Acredito que nos próximos anos teremos uma programação mais robusta, com a colaboração do nosso Ministério aqui, se Deus quiser, né? Ministério Público do Trabalho, e dizer da satisfação da UFRN de ter participado desse bate-papo. Obrigada também pelo espaço. O Ministério Público do Trabalho, como um dos promotores do Abril Verde, quer levar à sociedade o seguinte entendimento: prevenir acidente de trabalho é bom para o empregador, é bom para o empregado, é bom para o nosso país. Não há desenvolvimento sustentável de uma sociedade que não cuida dos seus próprios membros, né? Nós não podemos conviver com esses altos índices de acidente de trabalho. E o que está precisando para o Brasil diminuir os números de acidentes de trabalho? Eu acho que são mais parcerias, mais abertura para o problema, nos livrarmos dos falsos dogmas, né? Como, por exemplo, que o acidente é inevitável, que sempre vai acontecer o acidente em determinada atividade. Não, nós estamos no que é chamado de estado da arte, né? Ou estado do desenvolvimento científico, e nós podemos reduzir muitos acidentes de trabalho. É preciso que haja investimento e boa vontade. Obrigado. Estamos acabando o nosso programa de hoje. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe nossas atualizações no Instagram, pelo SimTesteRN, ou no nosso site, o www.simtestrn.org.br, ou ainda na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/simtestrn. Eu desejo a vocês um bom final de semana e até o próximo sábado.